Hoje eu quero falar com vocês sobre cultura. Quero falar com vocês sobre a cultura que nós estabelecemos aqui no Núcleo da Fé, a cultura que nós somos inseridos, que é a cultura do reino, e como que a cultura é importante. Alguém aqui já passou por um choque cultural? Por exemplo, você morava numa determinada cidade, foi para uma totalmente diferente, e as pessoas tinham costumes diferentes, às vezes até outro país, ou numa viagem que você pagou maior mico, porque era uma cultura diferente. Alguém já passou por uma experiência assim? Ai, várias pessoas. Só quando a gente sai, quando você vê que você fala, meu Deus, como que é importante esse negócio da cultura, né? A gente fez a viagem para Israel, né, algumas vezes com grupos da igreja, e aí teve uma irmã que nunca tinha pego um voo, era o primeiro voo internacional, e alguns voos, principalmente os internacionais, eles dão, na hora que acorda de manhã, né, quando é voo noturno, uma toalhinha enroladinha, assim, ela é meio úmida, quentinha, né, para a pessoa poder higienizar. Aí a irmã aqui da igreja, nossa, que chique, eles estão servindo beiju, gente. Brasileira achou que era tapioca. Não, irmã, é toalha. Então, assim, são coisas culturais. Eu lembro que eu e a Alex planejamos uma viagem para a Tailândia há uns anos atrás, e eu nunca tinha ido para aquelas bandas da Ásia, né? E é uma cultura muito diferente. E a Tailândia é um país onde o budismo é muito forte. Eu falei, vou estudar um pouquinho, né, sobre a religião, vou estudar um pouquinho sobre a cultura. E aí eu me surpreendi. E aí tem Buda para tudo quanto é lado. As casas, né, todas têm um altarzinho, né, tem a imagem ali do Buda. E aí também a gente foi conhecer templos, assim, tem um Buda de 50 toneladas de ouro, um Buda de esmeralda lá, que eu fiz o Alex enfrentar uma fila do tamanho do mundo. O Alex ficou super mal-humorado, super chateado. Eu não vou, não. Ficou lá sentado. Eu enfrentei uma fila do cão. Chegou lá, o Buda do tal de esmeralda era desse tamanhozinho assim, foi super frustrante. Mas, enfim, nesses estudos eu descobri que a maior falta de respeito você apontar para o Buda. Falei, gente, mas ia ser a primeira coisa que eu ia fazer. Olá, um Buda, é a primeira coisa que eu ia fazer. Olá, o Buda de ouro, o Buda de esmeralda. Falei, tá vendo? É falta de respeito, não sabia. Porque dentro da nossa cultura a gente aponta para tudo, né, gente? Às vezes a gente não é nada discreto, mas às vezes em outra cultura já é desrespeitoso. Quando nós recebemos os afegãos aqui, né, eu fui a primeira pessoa que tive contato com eles para fazer a tradução, e a gente estava morrendo de medo de... Homem não fala com mulher, mulher não pode falar com homem, não sabe se encosta, se pega na mão, se abraça, se beija. Então, a gente estava tudo assim, né? Fazia assim. Então, a gente não sabia exatamente como lidar. E aí, dentro do ônibus, eu conversando com eles, né? E eles já começaram a conversar comigo. Eu falei, ok, então não vão ficar ofendidos se eu conversar com os homens aqui. E aí, a gente conversando, eu perguntando como é que eram os costumes deles e tudo. E aí, lá pela Santa, eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa sobre o Brasil. A gente está aqui... Aqui no Brasil, a gente pega nas pessoas. Aqui no Brasil, as pessoas vão vir cumprimentar vocês abraçando, vão dar beijinho, 3 beijinhos. Não é falta de respeito, ninguém está querendo desrespeitar vocês. É porque a gente é assim, a gente é negociado. A gente gosta de pegar, a gente gosta de abraçar ele. Eu percebi, quando a gente desceu em São Paulo, todo mundo abraçou a gente. Porque são culturas diferentes. Às vezes a gente tem culturas de família para família. Dentro de uma casa de um jeito, dentro da outra casa de outro jeito. E aí, quanto mais assim. E nós somos inseridos numa cultura de um reino. Um reino que não é desse mundo, um reino que é sobrenatural. E nós somos, a palavra do Senhor nos fala, você pode acompanhar comigo, lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 17, que... Fala bem assim a palavra. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, ele faz um comparativo dos gentios, no caso que somos nós, com uma oliveira, né, que é selvagem, que é brava, que ele fala aqui nesse contexto, é uma espécie diferente. Foi enxertado entre outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Ele continua falando para não se gloriar contra os ramos. Aqui Paulo está escrevendo especificamente falando sobre a questão dos judeus e dos gentios. Mas quando ele fala sobre os gentios, ele faz um comparativo. Ele fala assim, nós éramos uma espécie diferente de oliveira. E nós fomos enxertados em outra espécie. Para quem não conhece como é que funciona o procedimento, eles basicamente pegam um raminho, um galinho de oliveira, eles cortam assim para que ela possa ficar com a parte exposta onde passa a seiva, vêm na oliveira que eles querem enxertar, fazem um corte também,
encaixa uma na outra e eles amarram e selam aquilo ali e deixa. Daqui um pouco, aquele raminho que morreria se tivesse sido cortado, ele começa a receber da seiva daquela árvore que está plantada ali e ele floresce. E isso tem um simbolismo muito poderoso para as nossas vidas. Por que as pessoas fazem enxerto nas árvores normalmente? Porque eles querem que determinado tipo de árvore, determinado tipo de fruta floresça numa região que ela não está adaptada. Então, eu estou trazendo, sei lá, de outro país ou de outro estado uma árvore. E ela não, se eu plantar ela do jeito que está, ela não vai sobreviver, ela não vai produzir. Por quê? Porque ela não está adaptada a essas condições climáticas daqui. Ela não está adaptada ao nosso solo. O que eu pego? Eu pego uma árvore que já está plantada. Eu pego uma árvore que já está adaptada. Eu pego uma árvore que já sobrevive. E eu enxerto para que aquele raminho tenha condições de sobreviver num ambiente que não é o seu ambiente próprio. Um ambiente onde ele não nasceu. E isso é poderoso para as nossas vidas. Nós, sozinhos, na nossa própria força, não teríamos condições de vencer os nossos pecados, não teríamos condições de quebrar maldições, não teríamos condições de vencer esse mundo, mas nós fomos enxertados em Jesus. E de Jesus vem a seiva que nós precisamos, de Jesus vem toda a autoridade que nós precisamos, vem todo o poder que nós precisamos. Jesus quebra as maldições por nós, Jesus nos dá poder, Jesus nos dá alimento e nós podemos prosperar nesse mundo, ainda que nós não tenhamos na nossa própria força, na nossa própria capacidade, essa capacidade, mas em Jesus nós podemos todas as coisas. Fala comigo, amém? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. E quando nós somos inseridos, agora nós estamos num ambiente novo. E nós precisamos nos aculturar. Nós precisamos entender agora, nós estamos em outro clima, nós estamos em outro ambiente, nós estamos em outro tipo de solo. E para isso, nós temos Jesus e para isso nós temos a noiva de Cristo, que é a igreja. Amém? Aqui nós aprendemos como acessar essa seiva. Aqui nós aprendemos como acessar esse poder que nos foi entregue. Aqui nós recebemos alimento. Às vezes, quando a gente acaba de chegar na igreja, talvez você vai se lembrar, quando você estava chegando, não sabia nada, né? Como é que você orava? Oi, Deus, prazer. Sou fã do seu trabalho. Né? Eu não sei como é que eu falo, eu não sei como é que eu faço, eu não sei como é que eu leio a Bíblia. Você veio aqui para a igreja, provavelmente você recebeu alimento na boca, alguém te instruiu, você aprendeu a falar, como é que lê a Bíblia? É assim. Aí passou, vamos abrir em Miqueias, você fala, sangue de Jesus tem poder. Não tem não esse livro da minha Bíblia. E anda para cá, anda para cá. Por quê? Porque nós estamos sendo aclimatados numa cultura nova. Nós não fazíamos parte desse ambiente. Quem aqui cresceu na igreja, desde criancinha? Deixa eu ver. Pronto. Quem cresceu na igreja está acostumado com cultura de igreja. Quem é crente desde criancinha, você provavelmente as brincadeiras. Vou contar para vocês como é que é ser crente desde criancinha na igreja. Nossas brincadeiras. A gente vai para o clube, a brincadeira é o quê? Batismo. Criança de crente faz o quê? Fica batizando os amiguinhos lá. Né? Real, histórias reais. Na minha casa, como é que a gente brincava? Aconselhamento. Uma chegava lá, inventava um problema, entendeu? E contava para outra o problema, e a outra dava um conselho e a gente orava, né? Fingindo. Outra brincadeira, pode chocar alguns, mas a gente fazia. Expulsar demônio. A gente coisava real, gente, Deus do céu. Um fingia que estava possesso, e o outro ficava de joelho, aí ajoelhava a mão para trás, e a outra ficava diante... Ai, gente, desculpa, mas é verdade a gente fazer essas coisas. Por quê? Porque nós crescemos dentro dessa cultura. A gente via as pessoas orando umas pelas outras. Volta e meia a gente via uma possessão demoníaca. E a gente via o pessoal orando. E a gente sabia que no final o bem triunfava sobre o mal. Então, da mesma forma que os meninos brincam de super-herói, de Homem-Aranha, que ganha no final, a gente também brincava. E a gente ganhava no final, porque a luz vencia as trevas no final. Então, assim, não vamos ficar chocados. Agora, quando você é inserido dentro dessa cultura depois de adulto, quem entrou na igreja depois de adulto? Quem achou, pode falar, queridos, não tem problema não. Quem achou tudo estranho no início? As músicas, incendeia, Senhor, a sua noiva. Misericórdia. Pessoal, incendeia, Senhor. Né? As letras das músicas, a do Morada lá, como é que é? Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Queimei minhas carroças. A pessoa fica, que carroça? E eu afoguei meus barcos no cais. A pessoa fica, gente, vou contar fatos reais. Cadê? Você está aqui. Popô está aqui?
Popô, lá, o Popô, vou contar, nem tem autorização, mas vou contar. Popô chegou um dia, a gente estava ministrando aqui, quebra de maldição, libertação, qualquer coisa. Popô é o nosso baterista aqui do louvor. Popô era novo, né, aqui no ambiente, não estava acostumado, o pessoal estava orando. Se você sentir alguma coisa, vem aqui na frente. Quem orientou estava fazendo uma oração de quebra de maldição. Então, estava falando no sentido assim, se você sentiu alguma opressão espiritual. E aí o Popô veio na frente para orar. Aí a menina começou a orar nele, em nome de Jesus. Aí começou, de joelho, pensando que estava num momento ali de libertação, uma opressão demoníaca. Popô ficou de joelho, mão para trás. Popô colocou a mão para trás. A mulher está mandando. Uai, como é seu nome? Popô. Tadinho. Não conheço essa entidade. Já aconteceu outras vezes, não foi só com ele não. Aí depois entenderam que ele só queria oração, que estava tudo bem. Mas por quê? Ele não estava acostumado. Se fosse comigo, a pessoa falar de joelho, eu não ia ficar de joelho, porque eu ia saber exatamente por que ela estava mandando eu ficar de joelho. Estava achando que pudesse estar sendo opressa por alguma força espiritual e tudo mais. Porque isso é uma cultura diferente. Eu estava acostumada com essa cultura. E a igreja, ela está aqui não apenas para nos ensinar a orar, fazer oração de intercessão, de guerra espiritual, mas está aqui para nos ensinar a cultura do reino. E assim como a sua família é diferente da minha família, vocês falam de um jeito, a gente fala de outro, vocês gostam de determinadas comidas, cada igreja tem um jeitinho especial, e glória a Deus por isso, amém? Tem igreja que é barulhenta, ô glória! Tem igreja que é silenciosa, tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma. Eu já paguei mico. Uma vez a gente foi apresentar com as crianças no coral, numa igreja que o pessoal não batia palma. Quando terminou a apresentação das crianças, eu puxei as palmas. Aí a igreja, o pessoal foi bonzinho, acompanhou. Quando a gente saiu, o pastor deu uma bronca na igreja, porque não podia bater palma. Então, mas cada igreja tem o seu jeitinho, e somos todos a noiva de Cristo. E aquele que faz alguma coisa, não critica o que não faz, e o que não faz, não critica o que faz, porque o Senhor aceitou a todos, amém? E nós estamos todos caminhando. Mas eu quero falar hoje da nossa igreja, podemos? Nós estamos fazendo 34 anos, eu tenho 35, então assim, a minha vida, a minha história se confunde com a história dessa igreja. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios, alguns valores que nós temos, que moldaram a nossa cultura, que transforma a nossa vida, que tem transformado a vida de famílias e a sociedade à nossa volta. Pode ser? Podemos ir? Amém? Então vamos lá. A primeira coisa... eu esqueci do vídeo, gente. Pode passar, porque isso aqui é falando de cultura. Eu assisti... Parabéns pra você nessa data querida. E parabéns pra você. Com quem será? Com quem será? Happy birthday to you. Happy birthday. Ninguém bate palma aqui, não? Happy birthday, dear Lucy. Mas tá parecendo um enterro Happy isso aqui, birthday to you. Quem vai cantar com quem será? Não vai tem ter? com quem será? Já viram parabéns de americano, como é que é? É triste, né? Parabéns, desanimado. Parabéns de brasileiro, parece ter uma escola de samba. É aquela coisa aí, parabéns, tchá, tchá. E todo mundo começa a cantar ao mesmo tempo. Um dá metade, o outro dá outra. E quando um está terminando, o outro já está no meio. E aquela confusão, e todo mundo fica feliz. Né? É cultura. Mas vamos falar da nossa cultura. O que Deus plantou no nosso meio. O que Deus nos mostrou com a nossa história, com a nossa jornada. E que vai afetar a sua cultura individual, a cultura da sua família. E te levar para novos caminhos, para prosperar, para crescer. Primeira coisa, aqui na nossa igreja, nós somos simples e nós somos voluntários. Amém? Amém? Você concorda comigo? É verdade ou não é? Para começar, como é que nós começamos? Como é que a igreja começou? Uma reunião, umas 6, 8 pessoas, na casa do meu avô, embaixo de uma árvore, o pessoal sentado no chão, embaixo de uma árvore, começaram a orar, buscar, compartilhar de Deus. E foi assim que começou a igreja. Simples. E ela tem se mantido assim. Amém? Simples é diferente de simplório. Simples é você ser acessível. É ou não é verdade? Você consegue falar com todos os pastores aqui da igreja. Fica todo mundo aqui no final, conversa. Todo mundo serve, todo mundo ajuda. Todo mundo... Na festa country você vai entrar lá. Por exemplo, o pessoal do louvor estava aqui.
cantando lá, né? Lindão, tal, lá no palco com as luzes. Isso é o que todo mundo vê. O que o pessoal não vê é que ontem, 2h da tarde, as meninas, por exemplo, Tati e a Aline, que estavam em cima do palco, estavam aqui 2h da tarde cortando fruta igual todo mundo. Entendeu? Da mesma forma que pastor Ibe está aqui pregando, pastor Alice está aqui, você vai ver pastor Alice toda descabelada ali com as crianças no final do culto. Ou com uma vassoura na mão ali, catando um negócio, ou picando uma carne. Sabe o que é isso? Porque nós somos gente igual a todo mundo. E isso é um valor que nós carregamos desde a nossa fundação, desde quando começou um grupo de pessoas orando. E isso nós precisamos levar. O que isso afeta a sua vida e como que isso importa para a sua vida? Primeiro, nós não complicamos o nosso relacionamento com Deus. Amém? Isso foi Jesus que nos ensinou. Lá em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar, não fazem como fazem os sacerdotes, não fazem como fazem os fariseus, que eles querem orar na frente de todo mundo e falar palavras difíceis, e eles querem fazer para todo mundo ver. Deixa eu falar, Jesus falando, tá? Versão da Anne. Quando você for orar, entra para o seu quarto e fecha a porta. E o seu pai, que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E Jesus falou mais, quando vocês forem orar, em vez de ficar usando palavras difíceis e rebuscadas, fala assim, Pai Nosso. Tem coisa mais simples que essa? Chamar o Pai de Pai? Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Assim na terra como é no céu. Jesus simplificou o relacionamento. Ele falou assim, não precisa disso tudo não, gente. Não precisa de vocês ficarem decorando os textos, vocês ficarem fazendo para aparecer. Quando vocês forem jejuar, não fica, eu estou jejuando. Não faz isso não. Lava o seu rosto. Passa o óleo na sua cabeça e pronto. Vai fazer o seu jejum. Não complica o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento. É você virar e falar, Pai. É você abrir o seu coração no dia que você estiver triste e falar, estou triste. É você abrir o seu coração no dia que você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida e falar, eu não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo. E meu coração está estremecido, mas eu estou aqui porque eu confio no Senhor e eu preciso de ajuda. É no dia que a gente peca e que a gente erra, ao invés da gente entrar na cilada da acusação do inimigo, é a gente vir aqui para casa do Senhor e falar assim, Deus, eu estou todo errado, eu pequei e eu estou me sentindo sujo e eu estou me sentindo indigno, mas eu estou aqui porque eu não vou complicar aquilo que precisa ser simples. É aqui que eu vou ser lavado, é aqui que eu vou ser curado, é aqui que eu vou ser perdoado e eu não vou desistir do meu relacionamento com o Senhor. É isso. É simples. Ah, não, porque aí agora, não, gente, só volta. Caiu, errou, tropeçou, só volta. Levanta e volta. Levanta e volta. E o seu pai, que vê o seu coração, que te vê em secreto, esse seu pai vai te recompensar. Amém? Nós somos marcados pela simplicidade, nós somos marcados pelo voluntariado. E isso é tão interessante porque eu sigo alguns perfis no Instagram de grandes empreendedores, pessoas que são donos de grandes empresas. E um deles postou essa semana assim, faça aquilo que você não está sendo pago para fazer e um dia você vai receber por aquilo que você faz. Uma coisa assim. É basicamente isso. É o voluntariado. É você vir e falar assim, mas eu vou doar. Eu vou fazer um pouquinho. Não fui escalado para ajudar, mas estão precisando de ajuda. Eu vou lá e vou fazer. Se você levar esse princípio para o seu trabalho, sabe o que vai acontecer? Você vai se destacar lá dentro. Você vai prosperar lá dentro. Se você levar esse princípio para a sua sala de aula, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a chamar a atenção das pessoas. Se você começar a levar esse princípio da simplicidade, do coração de servo, do coração de voluntário, para onde você for, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a te admirar. Sabe por quê? Porque isso aqui é princípio da palavra de Deus. É a cultura que eu estou falando. Nós aprendemos uma cultura aqui e a gente leva essa cultura para a nossa vida, para a nossa casa e ela dá frutos. Amém? A simplicidade, tem um pastor, César Castellanos, um pastor de uma das maiores igrejas do mundo, ele formado em teologia, um homem muito estudioso, tanto que ele se converteu, ele era ateu e começou a estudar a Bíblia para criticar a Bíblia e acabou se convertendo. Então ele era um homem muito estudado e ele tinha, a igreja dele, um dia uma senhora procurou ele no final do culto e falou, nossa pastor, eu acho tão bonito o senhor pregando. Aí ele, ei irmã, que bênção. Ela, eu não entendo nada, mas eu acho tão bonito. Aí ele olhou assim e falou, e ele fazia aquele esforço, ele, tá errado, eu estou pregando, as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando, então tá errado, não é sobre falar bonito, não é sobre demonstrar conhecimento, é sobre alcançar corações.
Gente, o pastor César Cassiano pregando hoje é a pregação mais simples, é o Evangelho. Ele fala assim, as 4 leis espirituais, e é isso. Porque ele entendeu que não é sobre você fazer, sobre você mostrar, é sobre alcançar. É sobre alcançar. Então, o objetivo é esse. Isso você pode levar para qualquer área da sua vida. Eu, quando estava dando aula, eu lembro que eu sempre me procurei, meu curso é Direito. Então, o povo do direito é um povo bem formal, é um povo que fala com uma linguagem, às vezes, mais rebuscada. E eu falei assim, e meus professores, às vezes, eu tive essa experiência de, às vezes, não entender muito bem o que eles falavam, porque a linguagem era nova para mim, quando eu era aluna. E eu falei assim, nas minhas aulas, os meus alunos vão entender o que eu estou falando, porque eu estou lá para ensinar, não é para ganhar admiradores, é para formar pessoas, é para formar. E eu lembro que eu fui substituir uma professora, que saiu de licença maternidade, e eu estou lá dando aula na primeira aula, e eu estou percebendo uma menina assim, que volta e meia o olho dela enchia de lágrima. E aí, tá, no final da aula, ia falar no final do culto, né? Aí, no final da aula, a menina veio falar, chegou assim, com o olhinho cheio de lágrima, professora, eu entendi tudo que você falou. Falei, gente, 2 meses de aula, a menina estava perdida, não estava entendendo o que estava acontecendo. Sabe o que é isso? Falta simplicidade. Nós precisamos, às vezes, ser simples para alcançar o nosso objetivo, para alcançar as pessoas. Mesma forma, estava lá na minha empresa, e o meu funcionário estava trabalhando lá com os cachorros, dando banho nos cachorros, e esse foi logo que a gente abriu, e um dia estava abarrotado de cachorro lá, eu peguei o avental, coloquei, fui lá para dentro, e estou lavando o cachorro com ele. Daqui um pouco ele olha para mim e fala assim, essa é a diferença de um líder e de um chefe. O chefe manda você fazer, o líder vem e ajuda a fazer junto. Onde que eu aprendi isso? Aqui. É a nossa cultura que transborda essas 4 paredes e alcança a gente onde a gente for. E isso volta para nós. Amém? Segundo princípio que nós somos ousados e corajosos. Quantas pessoas ousadas e corajosas são nesse lugar? Fala amém! Glória a Deus. Nós somos ousados e corajosos, porque essa igreja... Sabe quando em Hebreus fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não se veem? É a gente. Não tinha como. A gente não tinha nada, a gente começou do nada. E olha onde o Senhor nos trouxe. Ontem eu estava vendo ali, lá em cima, aquele tanto de gente, aquele tanto de estrutura, aquele palco. E foi o Senhor que nos trouxe aqui, gente, milagre em cima de milagre. Quem aqui já passou mal junto comigo? Ele não está aqui, a gente pode falar mal dele, que ele não está aqui, pastor Ibe não está aqui. Mas quem já passou mal comigo aqui, com os desafios do pastor Ibe? Quem aqui já perdeu o sono? Fala, velho, pastor é doido. Deus amado, o Senhor nos deu um pastor maluco. Que ele fala, gente, vamos fazer. Aí fala, ai meu Deus, nós vamos evangelizar todas as casas do Bandeirante. Não vai ficar uma casa sem a gente entrar. Como é que a gente vai fazer isso? E fizemos. Quem aqui já participou? Quem está aqui que participou dessa que a gente fez, Sua Mão Está Sobre Mim, aquela campanha que a gente entrou lá, algumas pessoas com a mão erguida. Entramos, gente, e saiu o povo, todas as ruas, casa por casa, nós batemos de casa por casa, evangelizamos casa por casa dessa cidade. Por quê? Porque nós somos feitos de coragem e ousadia, amém? Nem vou mencionar aqui para vocês a questão da construção da igreja, a construção do templo, a construção do Nordeste, porque essas histórias você conhece. Eu quero contar uma diferente hoje. Há um tempo atrás, meu pai falou assim, vamos ter um programa de televisão. Ai, maravilhoso, né? Tá bom, amém. Deus abençoe. Você vai ser apresentadora. Né? Aí, beleza. Alugamos, né, um horário. Era na TV Bandeirantes, 7 horas da manhã, no sábado. E a gente tinha o nosso programa lá, Espaço Núcleo da Fé. A gente tinha experiência de fazer programa de televisão? Nunca na vida, né? Botamos uma pessoa lá, o Seni, que tinha mais experiência lá, Seni. Seni passou uns apuros comigo. Botou lá na frente. Uma coisa é pregar aqui, outra coisa é falar aqui. Quando liga a câmerazinha, você trava. Né? E começamos a fazer assim, na cara e na coragem, o nosso programa. E o programa ia lá e parará. Passado algum tempo, sei lá, um ano que a gente estava com esse programa, a igreja tinha um outro desafio financeiro. Eu não me lembro, gente, o que era. Não sei se era cadeira, se era granito. Acho que era granito. Eu não lembro o que a gente tinha que fazer. E meu pai falou assim, esse valor que nós pagamos todos os meses para poder colocar o programa no ar vai fazer falta. Vamos parar de fazer o programa. Quando for na renovação do contrato, a gente fala. Só que quando uma obra é de Deus...
A porta que Deus abre, Ele é responsável por manter aberta. Amém? Quero ver um amém mais fé. E outra coisa que eu aprendi sobre o reino de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Dar é uma bênção para a gente. Contribuir é um privilégio nosso. Fazer o reino avançar é algo que é uma honra para a gente. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa dos meus 10%. Porque a obra é dele e ele é dono do ouro e da prata. E quando ele quer, a gente faz as coisas sem dinheiro. Amém? Mas muitas vezes nós precisamos entregar as nossas coisas para resgatar o nosso coração. É diferente. Aí, não tínhamos dinheiro, mas estava no plano de Deus. Aí meu pai virou pro rapaz que era o dono daquele horário e falou assim, olha, é o seguinte, eu estou em outros compromissos financeiros, eu não vou renovar o contrato com vocês, eu vou tirar o programa do ar. Quando Deus quer, Deus faz. Ele falou assim, não, pastor, eu poderia oferecer esse horário para outra igreja ou para outra pessoa para fazer programa, mas eu gosto do programa de vocês e eu não quero que ele saia do ar, não. Faz o seguinte, que se eu tenho uma obra para fazer lá, eu tenho... Não, pastor, faz a sua obra, usa o dinheiro para isso. Vocês não precisam me pagar para fazer o programa. Quando terminar lá, que vocês pagarem as coisas todas, a gente vai acrescentando um pouquinho em cada parcela dos outros programas e vocês vão me pagando do jeito que der. Nós ficamos, gente, uma coisa de uns 8 meses com o programa no ar, fazendo o programa e pagando 0 centavo para esse programa. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus só precisa da nossa obediência, da nossa coragem e da nossa fé. Eu quero ouvir um amém. E nós ficamos, e olha para você ver como são as coisas, olha para você ver. Por causa desse programa, aí passou um tempo, a gente voltou, pagamos ele direitinho, permanecemos acho que 5 anos com o programa no ar, alcançamos muitas vidas. A Rosângela está aqui? Rosângela Gabigazzi, é uma família que veio por causa do programa. A Tereza, que é voluntária nossa, né? Olha lá ela. Veio por causa do programa, conheceu a igreja por causa do programa. E a Tereza, né, junto com a sua família, ela é são os responsáveis pelo templo que nós vamos inaugurar no Jardim Ingá agora, no mês de agosto. Eles encabeçaram a obra, eles doaram, eles investiram, eles trabalharam. E olha só, tudo por causa de um programa de televisão que precisava ir ao ar, porque a Tereza precisava conhecer a gente, Deus precisava trazê-la para o nosso meio, e hoje ela está multiplicando, hoje está abençoando uma comunidade inteirinha no Jardim Ingá. Por quê? Por causa de fé, coragem e ousadia, faz parte da nossa história. E como que isso afeta a minha vida, Ania? Ah, meus queridos, aí que tá. Se você vem aqui para a igreja, você ouve essa história, você vem aqui para a igreja, você ouve esse testemunho, você viu o Noroeste sendo levantado em plena pandemia, sem dinheiro, as pessoas que não são da igreja, que nem crentes são, financiando e construindo. Você chega na segunda-feira de manhã, na sua empresa, você fala, pera lá, eu sirvo a um Deus que é o dono do ouro e da prata. Pera lá, eu sirvo a um Deus que faz surgir recurso de onde não tem. Eu sirvo a um Deus que mantém um programa na televisão 8 meses sem 1 centavo. Ele não vai fazer na minha vida, ele não vai fazer na minha empresa, ele não vai fazer na minha casa. Peraí, eu sei o Deus que servo. Sabe o que acontece? A coragem, ela é contagiosa. A ousadia, ela é contagiosa. Você vai mudando a sua mente, a atmosfera da sua casa fica diferente, porque isso é você ser implantado numa nova cultura. A nossa cultura é uma cultura de uma igreja corajosa. Essa não é uma igreja de mimimi. Nós não somos um povo vitimista. Nós não somos um povo, agora já era. Vamos esperar o anticristo. Não, nós somos fortes, corajosos, valentes, e nós somos aqueles que falam, diga ao povo que marche. Nós levantamos, nós marchamos, e nós vemos o mar se abrir. Tem sido assim e vai continuar sendo. Nós somos uma igreja que vê Deus agindo, e isso nos dá coragem. É ou não é? Já viu criança quando a mãe chega no parquinho? Fala, quero ver você falar. Minha mãe é maluca, ela vai puxar seu cabelo. É mais ou menos isso. Quando nós temos um Deus presente e real se movendo, nós temos coragem. Eu aqui. Vocês sabiam, eu tinha mordida cruzada. Eu tinha o dente de cima era para trás e o de trás assim, mordida cruzada quando eu era criança. Meus pais olharam para fazer tratamento, era muito caro naquela época. Eu ia ter que passar por cirurgia e eles falaram assim, peraí, nós vimos um Deus que move montanhas. Pode mover os dentes dessa menina. Gente, eles começaram a orar.
E eles começaram a orar. E eles começaram a botar a mão na minha cabeça, a mão aqui no meu queixinho, e começaram a profetizar. Sabe o que aconteceu? Eu era criança. Um dia eu dormi mordendo assim, e eu acordei mordendo assim. Da noite para o dia. Glória a Deus. Pode aplaudir, porque foi o Senhor que fez. Nilce, está aqui a Nilce? Hoje eu tô chamando as pessoas. Nilce está aqui? Ela sempre está, hoje ela não está, só porque eu chamei. A Nilce é uma bênção, ela é uma psicóloga, ela é uma serva do Senhor. A Nilce teve uma crise tão severa de pânico e depressão, tão severa, os médicos falaram que ela demoraria anos para se restabelecer. Mas o poder de Deus agiu na vida da Nilce. A Nilce começou, num processo com o Senhor restaurou em meses a vida dela. Os médicos, psiquiatras, psicólogos que a acompanharam ficaram perplexos. Como é que essa mulher melhorou desse jeito? Essa mulher estava um caos, essa mulher estava destruída e ela está completamente curada. O poder de Deus agiu na vida dela. E sabe o que acontece quando a gente vem para a igreja? A gente vai vendo isso. Nós somos cheios de coragem. Nós somos cheios de ousadia. Quer ver? Vamos fazer uma coisa aqui. Quantas pessoas estão aqui que foram curadas de depressão ou ansiedade? Você buscou tratamento, não tem importância, mas você sabe que o poder de Deus agiu na sua vida. Deixa eu ver. Olha só, gente. Olha isso. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você vem aqui e você fala, peraí, eu estou imerso num ambiente onde Deus age, eu estou imerso num ambiente onde Deus é real, eu estou vendo as pessoas, está sentado aqui na minha frente, está sentado ali do lado, está sentado na fileira ali atrás, vai acontecer na minha vida também, vai acontecer na vida do meu filho também, vai acontecer, você vai voltar para a sua casa e você fala assim, Senhor, tantas pessoas foram curadas, tantas pessoas foram eu sou o próximo da fila, vai acontecer na minha vida, eu não vou ficar ouvindo falar dos milagres, eu vou viver milagres na minha vida, e é isso que uma cultura faz com a gente, muda a nossa mente, muda a nossa perspectiva, a gente já não aceita tudo assim de bandeja, peraí, eu vou lutar, antes de cair eu vou lutar, e eu vou ver o milagre acontecer na minha vida, amém? Terceira coisa, nós somos uma família, fala amém. E nós somos família, time família. Amém? Hoje eu estou entrevistadora. Quantos vieram aqui para a igreja? Por causa da família. Calma, eu vou explicar. Por causa do... Isso eu sei porque eu recebo todos os dias. Pastora, meus filhos estão ficando adolescentes. E eu estou vindo para essa igreja. Porque eu sei que tem adolescentes abençoados. Eu quero que meu filho fique assim. Pastora, tive filhos. Quando eu engravidei, eu falei, eu quero buscar uma igreja que valorize família. Que eu quero criar meus filhos na família. Então, pastora, eu sei que... Quem é que veio para a igreja por causa da família? Deixa eu ver, levanta a mão. Aí. Porque nós temos uma história familiar nesse lugar. Porque essa igreja... Essa igreja é feita por família, para a família. Nós temos um chamado para famílias. Essa igreja investe em crianças. Eu acho lindo. E eu quero que seja assim mesmo. O melhor ministério dessa igreja tem que ser Núcleo Kids. E nós temos que trabalhar, orar, investir e nos voluntariar para isso. Amém? Eu acho lindo como que eles... Pega a ceia, manda para casa. Sabe? Porque a gente não está terceirizando a educação dos filhos. Não está terceirizando, fala, não, lá na salinha os tios falam de Deus para meu filho. Não. Eles falam lá, mas manda a caixinha com a ceia para casa, com a instrução. Pai, mãe, vocês vão celebrar a ceia em casa. Por quê? Porque a fé tem que ser vivenciada dentro de casa. Seus filhos têm que ver você adorando, seus filhos têm que ver você jejuando, seus filhos têm que ver você ofertando, seus filhos têm que ver você servindo na festa country, seus filhos precisam ver você com as mãos levantadas adorando. Porque a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta. Ele arrasta. Por que a nossa igreja é uma igreja família? E como que isso afeta a sua cultura dentro da sua casa? Primeiro, porque nós valorizamos e investimos em nossas famílias. Tempo e intencionalidade. Tempo e intencionalidade. O que você vai fazer querendo fazer. Amém? Vai ministrar querendo ministrar. Segundo, nossa história é uma história de perdão. Amém?
Não existe família sem perdão. E nós falamos o tempo todo aqui sobre isso. Terceiro, nós investimos em casamento. Tem encontro de casais, inscrições abertas no aplicativo. Nós estamos aqui aconselhando casais, compromisso precioso, núcleo de casais. Queridos, eu sempre falo, famílias de sucesso, casamentos de sucesso são possíveis, mas não acontecem por acaso. É necessário investimento. Nós temos pastores aqui que hoje estão completando 40 anos de casados. Não estão aqui porque estão viajando, foram viajar de lua de mel. Merecidos. Mas dia após dia, domingo após dia, nós vemos o nosso pastor declarando publicamente o amor e honrando a esposa dele. É ou não é? Essa cultura muda ou não muda nosso pensamento? Quantos de vocês deram um princípio de família que talvez você não aprendeu na sua casa, mas aprendeu aqui na igreja? Deixa eu ver. Olha lá. Nós precisamos cuidar e investir, porque é a célula mais importante. E essa igreja, estou falando motivos pelos quais nós somos famílias, investe na próxima geração. Nós investimos em crianças, nós investimos em adolescentes e nós investimos em jovens. Fala amém? Sabe como é que a gente investe? Sabe como é que os nossos pastores, aí é que eu vou honrar. Sabe como nossos pastores investem em jovem e adolescente? Deixando a gente tocar o terror aqui, gente. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm... É porque eu não posso falar porque está na internet. Mas eu já fui em igrejas que têm ministérios de jovens muito famosos, pastores de jovens muito famosos. E eu já fui em congresso na igreja que não podia mudar nada. O palco era todinho igual, porque o pastor não deixava tirar uma cadeira do lugar. Porque o templo parecia que era mais importante do que as pessoas. Gente, o que a gente já fez nessa igreja? Pai, a gente quer fazer um evento. Pai, porque meu pai é o pastor presidente da igreja, caso vocês não saibam. Evento. Gente, já tiramos todas as cadeiras, colocamos um carro aqui dentro, moto, subindo de moto, um muro de escalada. Um dia eu botei um muro de escalada bem ali, preguei, escalando o muro. Lá, quando chegou lá em cima, eu me soltei, o menino segurou a corda embaixo. A gente já fez festa nessa igreja com o povo escalando a parede. Gente, a gente já fez de um tudo aqui. Festa de tinta, festa de não sei o que, festa... Sabe o que é isso? É investimento. É falando, jovem precisa de coisa diferente, vamos fazer coisa diferente. Adolescente precisa fazer slime, aquela meleca, que coisa, os meninos ficam pura gelatina. Vai pra casa tudo cheio de gelatina. Gente, que absurdo. A gente precisa disso. Vamos fazer isso. Isso é uma igreja que acredita, que sabe que jovem precisa de relacionamento, que precisa de investimento, que precisa de diversão. A palavra de Deus fala, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. A gente está cumprindo o que a Bíblia não está nos ensinando. Quando o menino fala, vamos para a igreja, ele tem que vir alegre. Não é por obrigação, é com alegria. Já vi. Uma vez estava bem ali no estacionamento. Aí parou um carro. O pai do menino, jamais senhor, parou. Aí o menino, tchau, tchau. Aí desceu e saiu correndo, vindo então para dentro da igreja. Aí o pai estava aquela festa aqui, aquela confusão. Aí o pai desceu do carro. Ficou olhando. Ficou se balançando a cabeça, né? Acho que para ele era muito, né? Dentro da religiosidade dele era muito. Eu falei, mas graças a Deus ele está correndo para dentro da igreja e não para dentro da boate. Graças a Deus ele está correndo para dentro da igreja e não para uma boca de fumo. Graças a Deus ele está correndo para dentro da igreja. Deixa ser diferente. Graças a Deus nós temos uma igreja que investe, que não tem medo do novo, que não tem medo de inovar. Mas aí a gente entra no quarto. Nós somos íntegros. Fala comigo, integridade. Estou quase terminando, tá? Mas segura aqui um pouquinho. Esse, para mim, é o ponto mais importante. Se nós vamos ser cristãos, nós precisamos carregar o caráter de Cristo. Nós precisamos guardar a santidade. Nós precisamos levar a sério. E graças a Deus, a nossa igreja tem um testemunho lindo. Onde você for perguntar quem é o núcleo da fé, quem é pastor Ibe, você vai ouvir só elogios ao nosso respeito. Quem que conhece a Aline Barros? Pastor Marco Antônio Peixoto é o pastor da Aline Barros. É o pastor que ela, desde sempre, da igreja dela. Pastor Marco Antônio Peixoto já mandou várias pessoas que vêm transferida do Rio de Janeiro para Brasília. E isso foi uma pessoa, um membro da igreja dele, que me falou. Mudou para Brasília e falou, pastor, preciso de uma igreja para congregar em Brasília.
Ele falou assim, em Brasília só indico uma igreja. Não estou falando nada contra as outras, tá? É porque é quem ele conhece e confia. Só indico uma igreja, igreja do pastor Ibe. Lá é saudável, lá tem integridade, lá tem seriedade, excelência no trato do sagrado. Isso, gente, é o nosso maior testemunho. E essa cultura de integridade precisa invadir cada esfera da nossa vida. Precisamos ser íntegros nos nossos relacionamentos. Precisamos ser íntegros nas nossas finanças. Precisamos ser íntegros no nosso trabalho. Precisamos ser homens e mulheres de palavra. Precisamos ser homens e mulheres confiáveis. Nós temos que ser os melhores funcionários. Nós temos que ser as melhores pessoas. Porque isso é o caráter do cristão. Essa é a história da nossa igreja. Nós temos uma história de integridade. Nós temos seriedade. E nós precisamos passar isso adiante. Amém? Isso eu aprendi com meu pai também. Meu pai sempre me explicou o seguinte: a forma, nós não temos compromisso com a forma, nós temos compromisso com o conteúdo. Como nós vamos passar o evangelho, a forma, do jeito que quiser, que Deus dê a direção e for viável. Vamos fazer um filme? Vamos fazer uma música? Vamos fazer um teatro? Vamos fazer uma festa? Vamos fazer a forma. Nós não somos apegados à forma, porque ela muda, mas o conteúdo é sagrado. A Bíblia é a Bíblia, a gente não vai fazer adaptações dela. A Bíblia é a Bíblia, nós não vamos abrir mão dela. Vocês já viram o pastor Ibe falando 1000 vezes aqui que se ele tiver que ser preso, ele vai ser preso, mas não vai abrir mão dela. Nós não podemos nos apartar da palavra. Nós não podemos nos desprender dela. Que ela seja aplicada em cada aspecto, em cada área da nossa vida. Posso ouvir um amém? Hoje em dia, gente, as igrejas modernas estão muito flexíveis com algumas coisas. Ah, tudo bem. Não, você não está fazendo mal a ninguém. Ah, o Espírito Santo vai te convencer. Ah, não, gente, para. Tem coisa que não tem que estar fazendo esse tipo de concessão, não. Tem coisa que é muito clara na Bíblia. Nós vamos zelar por santidade, sim. Nós vamos ter namoro santo, sim. Nós vamos ter vestimenta santa, sim. Nós precisamos ter um falar santo, sim. Tem algumas coisas que não são convenientes para nós, sim. Amém? Nós não podemos abusar. Não podemos. Porque um pouquinho, uma concessão que você faz aqui, ela está gigante amanhã. Se você pegar o leme do navio e fizer só uma coisinha, ao longo que ele vai andando, você vai ver, ele vai parar numa direção completamente diferente. Não negocie os valores de Deus, não negocie a palavra de Deus. Seja crente de verdade. Amém? Ah, não, importante é meu coração. Não, suas atitudes importam. É tão sério isso que a palavra fala o seguinte: olha, se o sal, vocês são sal da terra, se o sal se tornar sem sabor, ou seja, se ele não fizer diferença, ele é para ser jogado fora, lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, se você está num ambiente e você não está fazendo diferença nesse ambiente, se a sua atitude não destoa desse ambiente, se você está num ambiente de pecado e você não destoa tanto assim, sabe o que a palavra fala sobre você? Você vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Nós vamos levar isso a sério. Isso é uma marca nossa. A integridade, ela é possível, mas ela não acontece por acaso. Você tem que ter sacrifício. Amém? Agora sim, vamos terminar. Nós somos adoradores. Fala comigo, glória a Deus. Adoração livre, verdadeira. Deixa eu falar uma coisa sobre a adoração. A adoração é tão incrível, é mais que cantar, né? Muito mais que cantar. A adoração transforma a atmosfera. No céu, no reino de Deus, há louvor o tempo todo. Porque você se parece com aquilo que você louva. Você se parece com aquilo que você adora, com quem você adora. Já reparou quando você admira muito, muito uma pessoa, você começa a pegar o jeito daquela pessoa? Porque você se parece com aquilo que você adora, com quem você adora, você louva, com quem você elogia. E a atmosfera do céu é uma atmosfera de adoração. E Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele falou assim: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no... Quando eu adoro, eu estou trazendo a atmosfera do céu para a terra. E sabe aquela coragem, aquela fé, aquela ousadia que eu falei para você? Ela começa a se tornar realidade na minha vida.
Você quer purificar a sua mente? Começa a adorar para você ver como sua mente começa a ficar pura. Você quer ter mais alegria? Começa a adorar para ver se o seu coração não começa a ser invadido com uma alegria, com uma força sobrenatural. Você não tá... Eu gosto muito de falar essa frase, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Tem dia que a gente louva porque a gente está muito bem, que a gente está cheio de fé. Mas tem dia que a gente louva até ficar bem, até ficar cheio de fé. Tem dia que a gente está consolado e a gente adora, mas tem dia que a gente adora até ficar consolado. Tem dia que a gente está cheio de coragem e uau, eu vou conquistar o mundo. Mas tem dia que você tem que louvar e que você tem que adorar até romper o seu caminho para chegar nesse lugar. E aqui nessa igreja sempre, sempre, sempre existiu atmosfera de adoração. Sempre o sobrenatural teve espaço no nosso meio. Teve uma época, quando começou a se mover de Espírito Santo, que o pessoal começou a orar. Aí quem não é acostumado a falar, aí a pessoa desmaiava. Porque a pessoa caía no Espírito. Às vezes a presença de Deus vinha tão forte que a pessoa... é como se ela perdesse ali um pouquinho e ela dormia ali no colo do Senhor. Aí o pessoal aqui da igreja tá tendo um mover. Vamos orar para Deus fazer no nosso meio também. E aí começamos a orar. Teve outra época que as pessoas estavam orando e brotava dente de ouro na boca. O dente da pessoa era tipo normal e ficava de ouro. A gente começou, vamos orar para Deus fazer aqui. E começava no culto. De repente, aí um olhava a boca do outro, começou a aparecer dente de ouro no nosso meio. Já viu a gente orar, adorar e começar a brotar óleo da mão da pessoa, assim, ó, escorrer óleo. Eu vi isso. Mas eu vou falar qual foi de todas essas coisas. De todas essas... E a gente já viu coisa, viu? Aqui na igreja, já vimos coisa. Vimos perna crescer. Vimos pessoa ser curada de câncer. Já vimos pessoa emagrecer, assim, instantaneamente. Meu pai orou para uma pessoa, a pessoa emagreceu 7 quilos numa oração. Gente, é real, isso aconteceu aqui, eu vi. Mas eu vou te falar, uma das experiências que mais marcou a minha vida. Eu estava em casa, eu era criança, de pijama, já tinha passado da hora de dormir. E tinha um grupo de líderes aqui da igreja, na minha casa, na sala da minha casa, adorando ao Senhor. E aí eu saí do meu quarto e fiquei espiando pela porta o que eles estavam fazendo. Meu pai, minha mãe, a liderança dessa igreja, quando a igreja era pequena. E eles estavam assim, oh Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. E eles estavam ali na sala e de repente eles começaram. E eles começaram a fluir em cânticos espirituais e eu de pijama, olhando aquilo. E eles cantando, e um cantando, e o outro falando em línguas. E eles orando, e as lágrimas escorrendo, e aquele ambiente de adoração dentro da minha casa. E eu ali de pijama, olhando aquilo, já era para estar dormindo, mas eu estava ali encantada, porque eu estava vendo a glória de Deus manifesta dentro da minha própria casa. Eu estava vendo a minha igreja pequenininha nascendo ali dentro de um ambiente, gerando um ambiente profético de adoração. E no outro dia de manhã, no café da manhã, eu falei: mãe, o que era aquilo que vocês estavam fazendo ontem? E falando em línguas. E aí minha mãe cheia das pedagogias, né, gente? Por quê? O que você achou? Eu achei lindo. E foi ali que eu me apaixonei pela adoração. Eu achei lindo. Ela falou assim: a gente estava adorando a Deus com cânticos novos e espontâneo. E naquele momento eu entendi que a minha igreja
é totalmente livre na presença de Deus. E que a gente pode cantar palavras que vêm do nosso coração. E eu aprendi naquele momento que dentro do ambiente profético, coisas novas, sonhos novos são gerados. E eu aprendi que na minha casa existe um altar de adoração ao Senhor. E eu passei a amar e desejar aquilo todos os dias da minha vida. E sabe o que aconteceu? Eu fui crescendo, fui me tornando adolescente. E eu comecei a fluir nessa mesma adoração. E eu comecei a fluir nessa mesma liberdade. E hoje, quando vocês me vêm pregando ou ministrando louvor, é fruto do que foi plantado ali dentro de casa, é fruto dessa atmosfera de adoração que existe nessa igreja, porque a atmosfera de adoração é frutífera, ela gera vida dentro de nós, ela gera coragem, ela gera liberdade, ela nos dá acesso ao sobrenatural, ela nos implanta dentro da cultura do reino. E eu estou sentindo um clima muito gostoso de adoração nesse lugar. Eu queria que você ficasse de pé comigo. E eu quero que talvez a sala é um pouquinho maior do que a sala lá da minha casa, mas eu queria que você desfrutasse dessa atmosfera e dessa liberdade. Eu queria que você fechasse os seus olhos comigo. E eu queria que você simplesmente deixasse fluir do seu interior, porque é simples. Porque não é um fardo. Porque como nós começamos aqui, o Senhor é bem-vindo, mas nós também somos bem-vindos na presença dEle. E se você quer Ele, deixa eu te falar, Ele quer muito mais você do que você possa imaginar. Então feche os seus olhos. Em espírito, em verdade, vamos falar para Ele. Em espírito, em verdade, te em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deixa fluir do seu interior, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, porque o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos
últimos 34 anos e pelos anos adiante, e sabemos com mãos erguidas, exaltando o único que é digno, a razão da nossa existência, o autor e consumador da nossa fé, o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. De alguém que você conhece em liberdade, ministra sobre essa pessoa, põe a mão no ombro dele ou dela. Às vezes a pessoa está precisando, sabe, de uma oração. Fala que Deus te abençoe, faça uma oração por ele, por ela. Que o Senhor enche a sua vida, que o Senhor enche a sua mente. Seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido no Senhor. Você é a imagem e semelhança do seu Deus. E o Senhor te chamou para esse tempo, para ser sal na sua geração. O Senhor te chamou para ser profeta nas nações. O Senhor te chamou para ser boca dele nessa terra. O Senhor te chamou porque o Senhor acredita que você pode sim ser um discípulo dele. Recebe cura no seu interior, recebe cura na sua vida, cura sobre as suas articulações, cura agora, cura emocional. Nós liberamos cura neste lugar, cura nas emoções, cura de depressão, cura de ansiedade, cura de síndrome do pânico. Nós liberamos cura emocional, cura sobre as suas emoções. Nós declaramos cura sobre o sangue, nós declaramos cura em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade, liberdade no Senhor, liberdade para fluir, liberdade na sua mente, liberdade de entendimento. O Senhor está libertando algumas mentes, liberando o seu entendimento na palavra, o seu entendimento dos propósitos. O Senhor está trazendo direção, o Senhor está trazendo direção sobre a sua vida.
pedir para você fazer mais uma coisa. Tem muito tempo que a gente não faz, até por causa de pandemia. E eu sei que algumas pessoas nem gostam muito, mas tem um clima tão gostoso de unidade nesse lugar de adoração. Então, se você puder pegar na mão de quem está perto de você, a gente vai unir os corredores. Se você puder levantar a mão dessa pessoa lá em cima, vamos dizer a honra a última vez. Última vez, mais forte que você puder. Te damos honra, glória, adoração, Senhor. Seja exaltado no meio dos louvores do seu povo. Nós estamos aqui nesse aniversário.